vergonha. Isso é uma vergonha, feita com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro dos impostos. Publicidade sob Lula avança e pode alcançar 13,5 bi de reais em contratos. 3,5 bi. Isso é dinheiro de imposto para a publicidade do governo. Qual o objetivo real de o governo intensificar a publicidade? Primeiro é colocar a sua propaganda, não estou dizendo publicidade, estou dizendo propaganda que tem sentido político nos jornais, emissoras de rádio, televisão, internet, onde possível, etc. Então, ao mesmo tempo, ela contempla as emissoras de televisão, jornais, emissoras de rádio, com verbas imensas que, na crise em que vivem a mídia brasileira, são altamente significativas essas verbas. Então, uma emissora de rádio, ou uma emissora de televisão, ou um jornal menos independente, não todos os jornais, não todas as emissoras, evidentemente há exceções, acabam se rendendo, seduzidas pela publicidade do governo federal. E o governo federal, de alguma maneira, espera, ou de outra maneira pede, que o noticiário jornalístico lhe seja favorável. Como? Divulgando o presidente da República, as demais autoridades, as obras do governo e omitindo, esquecendo-se das falhas do governo. Eu sei exatamente como isso funciona. Tu tava com saudades de ver tanto imposto, vai doer no seu bolso e no meu. Mas do Bolsonaro vai chorar de saudade. Presidente bacana, homem de verdade. E agora só piora. Ou tu fica e faz um L, ou tu vai embora. Faz um L agora e vem, vem. Faz um L agora e vem. Vem se lascar você também. Faz um L agora e vem. Faz um L agora e vem. Vai se lascar você também. Pela Arap, o bandido deixou o Brasil fudido. Olha a situação. E vai roubar novamente. Falou abertamente o Lula ladrão. Correios vão fazer um empréstimo de 7 bilhões para não quebrar. E vai quebrar. O Lula arrebentou com a Dilma. Ele está se lixando para o próximo governo ou para o outro. E agora ele vai arrebentar o próximo presidente, seja lá quem for, até mesmo ele. Mas ele vai arrumar um culpado, porque ele sempre arruma um culpado. Nós estamos num momento muito difícil, a nossa economia está nas mãos de incompetentes. Nesse meio campo tem uma corrupção generalizada que recebe a proteção do sistema e a gente não tem mais de onde tirar dinheiro. Ah, mas tá tudo bem, a inflação é 4, 5, 6%. Dados de quem? Do IBGE.
Aproveitar o Oscar do Brasil, liberar um dinheirinho pra Rouanet, para os caras fazerem um filme Lula no País das Maravilhas. Saiu o PIB. Esquerdolândia fez a festa. Só comemora quem enxerga o número na superfície. Antes de eu explicar o problema dos 3,4% de crescimento do PIB, eu vou contextualizar que Brasil eles receberam. Eles receberam do presidente Bolsonaro, o melhor presidente que esse país já teve, o PIB crescendo a 3%, a dívida pública reduzida de 76,7% em 2018 para 71,7%, o gasto público sobre o PIB reduzido de 19,3% para 18% do PIB. E um estado com superávit de 56 bilhões de reais. Ou seja, o presidente Bolsonaro fez o Brasil crescer 3% sem acabar com o futuro das gerações brasileiras, sem empurrar a economia com gasto público artificial, simplesmente tornando o ambiente de negócio melhor. O presidente Lula destruiu tudo isto para entregar um crescimento de 3,4%. Crescimento esse anabolizado pelo gasto público. Porque Haddad pegou o gasto público de 18% e levou para 18,8%. Produziu em 2 anos um déficit de 275 bilhões de reais e levou a dívida pública de 71,7% que eles herdaram para 76,5%. E de brinde, ainda fez a inflação ficar fora da meta. Para o presidente Lula vir aqui e culpar governadores, agricultores, pelo custo dos alimentos no país. Terceirização de culpa é a única coisa pelo qual o presidente Lula é competente. Todo esse esforço fiscal para conseguir 0,4% de crescimento a mais que Bolsonaro. Você não tem vergonha? Vocês acham que é isso mesmo? É uma desgraça. Pouca bobagem. O governo também anunciou o resultado fiscal de 84,9 bilhões de reais de superávit. O mercado esperava 88,5. De novo, a esquerda, não fazendo a mínima ideia do que estão falando, saíram comemorando o nada. Desde 1997, o mês de janeiro teve superávit em absolutamente todos os anos, inclusive em 2021, ano da pandemia. É uma não notícia. É como eu dar a notícia de que um avião acabou de pousar no aeroporto Salgado Filho. Tem sentido? Mas a esquerda comemora. O que eles não comemoram? Que o gasto público cresceu 4,4% em janeiro, em relação ao ano passado, enquanto a receita cresceu só 3,7%. Vocês querem que eu diga para dona de casa o que acontece quando o valor que ela gasta cresce mais do que o valor que aumenta o salário dela? Mais. A carga tributária deve bater moderadamente 33,8% do PIB. A maior carga tributária da história desse país, para ter educação ruim, saúde ruim, segurança pública ruim e estradas ruins. Se você for classe média, além de pagar os 33,8% de carga tributária, você ainda tem que pagar escola privada, plano de saúde privado e segurança privada. Esse é o Brasil de Lula. Quebrar o país por 0,4% de crescimento. Em relação ao crescimento de Bolsonaro, você acha que tá ruim? Piora. Poupança. Um dos dados que o IBGE divulgou foi a taxa de poupança. A taxa de poupança é a parte da renda que as famílias não consomem. No Brasil, em 2024, foi em 14,5%. Para vocês terem uma ideia, a taxa de poupança média do mundo é de 26%. Quando o Bolsonaro saiu em 2022, a taxa de poupança era de 15,8%. Isso significa que os brasileiros poupavam 15,8% com Bolsonaro e agora estão poupando 14,5% com Lula. A poupança dos brasileiros está diminuindo. Que diacho de economia bombando é esta que as pessoas estão poupando menos para poder manter o padrão de consumo? Acho que está ruim? Então eu vou dizer outros momentos em que a poupança caiu. Em 2009, a poupança caiu 2,8%, em resposta à crise de 2008. Em 2013, a poupança brasileira era de 18,1% do PIB. Passou o desastre do governo Dilma. Em 2017, quando o Temer saiu, era 12,7%. A poupança sempre cai quando a crise está se instalando. A poupança no Brasil está caindo. A crise está chegando. O Haddad, nosso ministro, aluno de Fundamento de Economia, foi no flow. Ele deve ter aprendido na aula da noite anterior sobre por que existe inflação. Então ele disse que a economia ia crescer um pouquinho menos em 2025 porque a demanda estava muito alta, porque a renda das pessoas estava crescendo demais. Vou repetir, renda anabolizada. É um crescimento orgânico. É um crescimento empurrado. E que, portanto, ele tinha que desacelerar. Então o governo do presidente Lula e o ministro Haddad já sabem que a economia está desacelerando, desacelerou no último trimestre porque veio abaixo do que o mercado esperava, está desacelerando, vai desacelerar em 2025. O lucro das 30 maiores empresas do Brasil, o ano passado, na Bolsa, caiu. Você sabe quando ela tinha caído antes? 2015. Queda na taxa de retorno das maiores empresas geralmente sinaliza que o investimento deve cair porque não vale a pena mais fazer investimentos produtivos. Eu vou dar outro dado para vocês entenderem uma diferença entre Nárnia e o mundo real. Vocês sabem quantas empresas abriram capital dos 2 anos maravilhosos, esplendorosos, inacreditavelmente incríveis do governo Lula? 0. Nenhuma empresa abriu capital com Lula no presidente. Vocês sabem quantas empresas abriram capital com Bolsonaro presidente? 79. 19 quase de média por ano. Vocês não acham estranho? Podiam aproveitar o Oscar do Brasil, liberar um dinheirinho pra Rouanet, para os caras fazerem um filme Lula no País das Maravilhas. Um país que a economia vai bem. É uma ilusão completa. E o problema, óbvio, é
é quando a realidade bater a porta. Aí vai ser tarde demais para os brasileiros mais pobres, que eles juram de pé junto que defendem.